Queridas, na última sexta-feira, nós tivemos uma conversa bem importante aqui, né? Que eu tinha dito para vocês, eu não vim como pregadora, eu vim com uma palavra pastoral, de aconselhamento. E durante a semana ficou um incômodo no meu coração de que havia algo que eu teria que falar com vocês. E hoje a escala não seria minha para falar, seria da Márcia. E a Márcia estava cuidando de uma irmã no hospital, né, Márcia? Chegou agora no início do culto, estava lá cuidando algo urgente, importante. E ela falou, olha, eu não posso ir. Eu falei, então, eu vou. Já estava pronto, né, o que o Senhor tinha dirigido no meu coração. E nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Relembrando, o que falamos na última sexta-feira? Quem é que se lembra? Eu pensei até, falei, puxa vida, eu deveria ter preparado um presente para quem lembrar do que nós falamos na última sexta-feira. Durante a semana, vocês precisam pegar as preleções e ouvir novamente, para isso ir sendo sedimentado. A gente ouve tanta gente na internet, né? Mas para cada igreja, Deus tem a palavra específica no lugar aonde você está. Então, sempre preste atenção nas palavras pastorais. Sempre preste atenção nas palavras ministradas aos domingos, as palavras proféticas liberadas na quarta-feira. Essa última quarta-feira, a palavra profética foi poderosa. Poderosa, Deus usou muito o pastor Dilson, e a gente precisa beber dessa fonte. Que fonte? A fonte onde você está plantada, tá bom? E no culto de mulheres também, porque a gente ora e fala, Deus, o que o Senhor tem para as suas filhas aqui na IBC para essa sexta-feira? Então, aquilo que Deus direciona é para o seu coraçãozinho, viu, queridas? Então, vai habituando, coloca na rotina, assiste, porque é importante que você aprenda, tá bom? Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre as emoções perigosas. Lembram? Aprendemos que emoção que não gera movimento, ela gera adoecimento. Então, qual que é o propósito da raiva? Qual que é o propósito, sabe, da tristeza? No link da sexta-feira passada está lá, você vai acessar, entra no YouTube, lá na lupinha de pesquisa, você digita lá IBC Santo André. Aí vai aparecer todos os cultos da IBC. E vai aparecer culto de mulheres. Então, você vai aprender que as nossas emoções foram feitas por Deus. E que, às vezes, a emoção negativa, ela pode trazer um grande resultado de bênção, de crescimento para você. Porque a emoção negativa, ela está te empurrando do lugar que você está para um outro lugar. Está te obrigando a tomar uma atitude. Lá nós ensinamos também que nós devemos fazer o orar, que é o acróstico. Quem lembra do acróstico? Orar. Primeiro, observar. Por que que eu estou desse jeito? Eu não estou no meu normal, eu não estou bem. Lembram? Então, é o observar. R, reconhecer. O que que é reconhecer? Dar nome. Isso é raiva, isso é ódio. Nós até dissemos assim, tem gente que fala assim, ai meu Deus, se eu pudesse, eu matava essa pessoa. Então, essa é uma emoção muito forte de ódio. O que que a gente faz quando sente ódio? Tem que fazer alguma coisa. Esse ódio tem que te promover a tomar uma atitude. Então, assiste lá. Então, observar, reconhecer, depois acolher, tá bom? E depois responder. O que que é responder? Tomar atitude. Amém? A nossa meditação de hoje está ligada à comemoração especial desse dia. Hoje é o Dia Mundial do Coração. Você sabia? Dia Mundial do Coração. Você já cuidou do seu coraçãozinho hoje? Como é que ele está? Já falou um oizinho para ele? Você nem percebeu e ele trabalhou o tempo todo aí em seu favor. Você só está aqui porque ele está trabalhando. Então, nós temos que dar valor para esse coração aí. Hoje é Dia Mundial do Coração, tá bom? Fechando parênteses, na verdade, a nossa meditação é sobre perdão. Às vezes, até eu ia brincar, fecha as portas, que quando fala em perdoar, tem gente que pega a bolsinha e vai embora, né? Fala, esse assunto eu não quero ouvir. Mas hoje nós vamos conversar. Falar sobre perdão realmente não é fácil. Porque esse assunto é muito debatido, mas pouco entendido, né? A Sociedade de Cardiologia de São Paulo,
ela, hoje tem várias publicações, até por ser o Dia do Coração, né? E ela publicou um estudo curioso, gente. Ela pegou 130 pacientes para estudar, né? Dividiu esses 130 pacientes em 2 grupos. O grupo A não tinha nenhuma doença do coração, nenhuma patologia, mas esse grupo infartou. As pessoas desse grupo, nossa, mas não tinha nenhuma doença, não tinha pressão alta, não tinha problemas com colesterol, com triglicérides, e sofreu um infarto. Sim, então, o primeiro grupo não tinha doenças vasculares e infartou. O segundo grupo tinha muitas patologias cardiovasculares e nunca passou pela experiência do infarto. E isso chamou a atenção de uma psicanalista que faz parte desse grupo, e ela que dirigiu esse estudo. E em entrevista com o pessoal que não tinha patologia e que infartou, ela percebeu que 65% dessas pessoas carregavam mágoas profundas, amargura, e em ela falando sobre o perdão, eles disseram que se recusavam a perdoar. Falou, não vou perdoar, e pronto. Você entendeu? Olha que curioso. Então, desse grupo que adoeceu sem ter uma patologia, olha que interessante. Então, uma emoção nociva pode trazer doenças sobre você? Pode. Pode até te levar à morte. Pode te levar a desenvolver doença como depressão, como infarto, câncer. E você começa a ver a lista de doenças e fala, deixa para lá, que hoje não é dia de falar de doença, é dia de falar de saúde que vem do céu. Mas é importante que você saiba que o perdão é um assunto que você tem que trazer para o seu dia a dia, tem que trazer para a sua vida. Se você quiser viver longos dias sobre a terra, viver bem, tá bom? E ter saúde física mesmo, física e também emocional. E é interessante a quantidade de pessoas também que desenvolvem patologias mentais, mesmo por causa de uma amargura, de uma mágoa, de um ódio, de um perdão que não foi liberado. Tá bom? Tudo certo? Então, esse assunto, ele é muito importante. Por que ele é importante para nós? Porque ele é tratado diversas vezes na Bíblia. São diversos versos que abordam essa questão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 18. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Mateus 18 trata dos valores do reino de Deus. E todas nós que fazemos parte desse reino, nós precisamos estudar esse capítulo. Você observa que já no capítulo 1, olha lá, desde o início, o Senhor está falando de humildade, né ou não é? Porque ele fala, no verso 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, será o maior no reino do céu. Então, valor do reino de Deus, humildade é um grande valor no reino de Deus, viu? A partir do verso 6, o Senhor vem falar da grande consequência sobre a vida de quem leva o outro a pecar. Então, ele está dizendo aqui, olha, no verso 6, qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha que perigo é a gente levar o outro irmão, a outra pessoa a pecar. A partir do verso 10, nós vemos o valor de uma alma, o valor que Deus dá à minha alma, à sua alma, à alma dos nossos irmãos. Todo mundo conhece esse texto, que é a parábola da ovelha perdida. Estão seguindo aí comigo? Verso 15, a gente vê como tratar um irmão quando ele peca contra a gente, quando nos magoa. Você já foi magoado por algum irmão? Por algum querido? Já foi ferido? Esse capítulo trata de como a gente tem que resolver os problemas de relacionamento. Pastor Hamilton tratou desse assunto no domingo, não esse domingo agora, no anterior. Uma preleção
indispensável para todos os membros da IBC. Lá ensina-nos a nos relacionar na igreja, tá? E agora nós chegamos no nosso texto, verso 21. Vamos lá? Queridos, já vou ler, tá? E vai ser projetado também na tela. Nossa tela chegou. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia a conta com os seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida havia sido perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Vamos ler todos juntos o último versículo que está na tela? Por favor, todas juntas. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Amém, pela palavra de Deus. Queridos, primeiro detalhe que eu preciso que vocês entendam: a falta de perdão é uma prisão. É uma prisão. Quem não perdoa está presa e não vive, não tem paz. Quem não perdoa não tem paz. Por quê? Porque esse texto, dito pelo próprio Jesus, diz que Deus autoriza que um espírito maligno atormente essa pessoa. Tem algumas versões aí que diz verdugos. É ou não é? Verdugo é chamado, é a mesma coisa que atormentador. Ou aquela pessoa que vai na prisão e bate no prisioneiro como parte da punição. Então, quando nós não perdoamos, o próprio Deus autoriza que sejamos afligidos por um espírito que vai abalar a nossa paz. Então, isso é muito sério. Nós vemos muitas pessoas, especialmente mulheres, porque a mulher ela é mais sensível, ela é mais delicada, que às vezes, por anos, ela carrega uma angústia, carrega um ódio, isso evolui para doenças, e ela nunca para pensar qual é a origem desse tormento. E nós precisamos falar o que a palavra de Deus fala. Quando nós não perdoamos, nós damos lugar ao inimigo. E ele começa a trabalhar, sabe como? Nos afligindo, nos oprimindo. Você já conheceu gente que é salvo, realmente é salvo, confessa Jesus, que ora, que é uma bênção, vai na igreja, mas ela não tem paz? Ela não tem alegria? E se você for observar,
essa pessoa, muitas vezes, ela está pecando, errando na área do perdão. Então, é uma palavra difícil de falar, mas ela é necessária. Porque o perdão, ele faz a cirurgia no coração, mesmo, e limpa. Quando você perdoa, o próprio Deus entra na guerra em seu favor. O próprio Deus, ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, porque a mim pertence a vingança. Ele diz: só eu tenho o direito, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Então você não pense, minha querida, que o fato de você perdoar, de você não perdoar essa pessoa, que Deus vai te ver como coitadinha, porque Ele não vai te ver como coitadinha. Ele quer que você confie nele, que você se entregue a Ele, porque Ele mesmo vai fazer justiça na sua vida. Deus é o único capaz de fazer a justiça com perfeição. Então a palavra de Deus, ela é muito clara nesse sentido. Nós precisamos, querida, levar a sério. No dia a dia pastoral, eu tenho visto claramente como essa parábola de Jesus é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Por quê? Porque a pessoa não prospera. Ela tem profissão, ela tem capacitação, ela tem até meios, e aquilo que ela ganha vai tudo embora. Tá? Ela não prospera, vive cheia de angústia, de depressão, de doença, fraqueza física, insônia, irritação, nervosismo. Tudo isso, quando a gente vai voltando à raiz, lá no fundo, escondidinho, um trauma, uma dor, e muitas vezes uma dor verídica, um trauma real, algo que de fato tem um motivo. Não é, ninguém carrega uma mágoa, porque, ai que gostoso, eu vou carregar porque é a minha nova bolsa, chamada mágoa. Não, realmente tem uma origem verdadeira. O problema é que nós somos limitados, nós somos humanos. E nós não conseguimos fazer a justiça como ela deve ser feita. Então o convite de Deus é para que entreguemos a Ele as nossas dores. Entreguemos a Ele os nossos traumas, entreguemos a Ele as nossas perdas, porque Ele vai fazer justiça, mesmo com relação à pessoa, ao ofensor, e com relação a você, Ele vai te dar dupla honra. Ele falou para o povo de Israel: no lugar da vossa vergonha, eu vos darei dupla honra. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te recompensar, o Senhor quer te ver sorrindo, acordando pela manhã dizendo: este é o dia que Deus fez, alegremos-nos, celebremos nele, mas que isso seja de verdade lá de dentro do coração, não de boca para fora. E para ser lá de verdade, de dentro do coração, o Senhor precisa quebrar essas amarras, e Ele vai fazer isso hoje. Eu creio, em nome de Jesus. Você crê? Amém? Você nunca amará a Deus corretamente enquanto estiver presa à falta de perdão. Olha esse slide. Você nunca amará a Deus corretamente enquanto estiver presa à falta de perdão. Abra a Bíblia, por favor, em primeira carta de João, lá no final, perto do Apocalipse. 1 João 4, versos 19 a 21, será projetado também. Ah, que barulhinho santo e abençoado, o barulho da Bíblia. Glória a Deus, vou fazer barulho na minha aqui também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém por essa palavra? Amém? Desafiadora, não é? Glória a Deus por essa palavra. E o Senhor vai nos ajudar a crescer em amor, não crescer em ódio, em raiva.
Ele vai nos ajudar a crescer em amor, crescer em perdão. Ele vai realmente nos libertar, porque Ele é Deus. Amém? Perdoar os outros, queridas. Não é uma opção, não perdoar os outros, né? Não é uma opção para os cristãos. Perdoar é um mandamento. Então, não temos como confessar a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador e nos recusarmos a andar em perdão, não é? O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de uma pessoa. A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que, se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi Jesus Cristo quem afirmou isto no ensino da oração do Pai Nosso. Quem lembra da oração do Pai Nosso? Amém? Mas lá no final, essa oração está em Mateus 6, 14 e 15. Tá? Mateus 6 tem a oração do Pai Nosso. O final diz assim, olha: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu quero falar algo para você. Talvez você esteja assim, olha, se sentindo esmagadinha na cadeira aí. E talvez pensando, por que o Senhor mandou uma palavra tão dura? E por que Deus foi tão inflexível nessa questão? Do que conhecemos o Senhor, Ele é perfeito em amor. E absoluto em poder. Quando Ele nos dá um mandamento que é inegociável, é que esse mandamento, ele vai ser rocha na nossa vida. E que quando nós o obedecermos, nós seremos vitoriosas contra o diabo. Todo mundo espiritual, ele se movimenta pela raiva, pelo ódio, pelas palavras de acusação, pelas palavras de que envergonham, pelas palavras que destroem. O mundo espiritual se movimenta motivado por tudo aquilo que é mal, por tudo aquilo que é ruim, por tudo aquilo que vem para destruir. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para te dar vida e vida em abundância. Então, quando você perdoa, há uma estrutura espiritual edificada dentro de você, que tudo aquilo que for de mal, que bater contra você, contra essa rocha que o Espírito de Deus edifica dentro de você, tudo aquilo que bater contra você vai cair por terra. Seja palavra de maldição, seja encantamento, seja obra de macumbaria, seja feitiço, seja o que for, desejo, mau agouro, que o pessoal no Brasil é muito espiritualizado, tem nome para tudo, né? E fazem uma série de coisas e joga pó na roupa, aquelas coisas todas, amarração, né? Você anda, você vê no poste, faça uma amarração e desamarra, e é uma bagunça. Ou seja, o mundo espiritual, ele se move através de um poder chamado mal. Ele é maligno. Quando nós nos posicionamos em obediência a algo eterno, que são os princípios da palavra de Deus, esse mal não encontra ocasião dentro da nossa vida. E esse bem que o Espírito Santo edifica em nós de forma sobrenatural, esse bem cobre a nossa família. É um bem geracional. Nem você, nem a sua casa, nem os seus filhos, a palavra do Senhor de Deus, a palavra de Deus diz, nem os seus filhos serão vítimas dessa maldade. Já o contrário também é verdadeiro. Quando a gente abre espaço para divisão, para briga, para o ódio, para a raiva, o seu filho vai aprender a ter raiva de quem você tem raiva. O seu filho vai aprender a rejeitar a quem você rejeita.
E esse ódio, essa divisão vai se perpetuando. E a família vai se degradando, vai se tornando aprisionada, vai se tornando amarrada. Até que alguém se levante em fé e em obediência à palavra de Deus, como voz profética, como um coração ancorado na palavra, e diz dentro dessa família: aqui em casa não será assim. Aí é o começo do fim de toda a maldade que veio para amarrar, para destruir, para roubar, para envergonhar. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu ou tem alguém com dúvida? Porque isso é um segredo espiritual e eu preciso, em nome de Jesus, que você entenda. E eu oro nesse momento aqui, falando com vocês, estou orando, pedindo ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, abra os nossos entendimentos. Porque quando entendermos isso, ciclos de dor que têm se perpetuado por décadas, por anos, na nossa vida, nos aprisionando, eles terão fim. Eles terão fim. E um novo tempo vai ser inaugurado na sua vida, pelo próprio Deus. Porque é Ele que entra na nossa história e muda, mas Ele muda de verdade. Ele vai lá nos cantinhos escondidos, aquelas dores escondidas, aquelas dores caladas. Ele entra lá e quebra essas cadeias emocionais. Amém? Tudo certo? Todo mundo bem aí? Para ser forte espiritualmente, querida, você precisa ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Você precisa entender que você precisa edificar um coração perdoador. Precisa entender. Deus tem nos dado o seu perdão gratuitamente, sem que o merecêssemos. E espera que usemos do mesmo Espírito misericordioso para com quem nos ofende. Preciso também que você entenda que o perdão não muda quem te feriu, mas muda você. Já ouvi gente falar assim: mas pastora, eu não vou perdoar. Por quê? Porque eu falei tudo que ele fez de errado e ele não mudou nada. Não é? A pessoa, o ofendido, fica esperando que o outro mude, que o outro venha e peça perdão, para só então perdoar. E não é assim que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Muitas vezes o ofensor já seguiu a vida dele. Ele não está preocupado se te feriu ou não, mas Deus está preocupado com a ferida que você carrega. Talvez quem te ofendeu não está chorando como você está chorando, viu? Mas o Espírito Santo nessa tarde está te chamando e dizendo: eu quero te curar. Eu quero responder a sua oração. Sabe essa oração que você fica falando: Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus muda a minha história, Deus, eu não consigo mais chorar, eu não consigo mais, de tanto que eu oro sobre isso, eu não vejo mudança. E o Senhor está falando: eu quero responder, mas para eu te responder, eu preciso que você obedeça ao princípio. Porque Deus não faz bênçãos temporárias na nossa vida. Tudo que Deus faz na nossa vida é perpétuo, irmã. Se Deus chegar e só tirar o seu choro, você vai continuar com a raiva, com o ódio, a falta de perdão no seu coração. Aí vai continuar chorando a semana que vem de novo. Deus não é assim. Quando Ele entra para mudar, Ele muda de verdade. Você perdoa, Ele entra e transforma. Você perdoa, Ele entra e quebra o cativeiro, fecha a porta, bota por terra a ação de espíritos geracionais que vem trabalhando na família durante décadas e décadas e décadas. Quando chega em você, isso cai no chão. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma maldição há sobre aqueles que temem e obedecem a Deus. Toda maldição cai por terra e de você para frente, os seus descendentes são cobertos, são abençoados, são liberados para viver uma vida plena em Cristo. Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Então o perdão não muda quem te feriu, mas ele muda você. Só quem já perdoou de coração um ofensor,
sabe, a sensação de leveza e de paz e de tranquilidade que isso traz. Quem já perdoou aí? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Além de experimentar benefícios na saúde física, vai experimentar benefícios na saúde mental. O perdão é um processo que tem muito mais a ver com a gente, né, do que com a pessoa que nos feriu. Diante do sofrimento que o outro nos causou, ficamos ressentidas, nossa mente começa a criar razões e motivos para não perdoar, não é? A gente começa a se justificar, ou em alguns casos a mente começa a tramar uma vingança. Tem gente que faz oração de vingança. Eu sei que Deus vai retribuir em dobro todo o mal que aquele lá me fez, em nome de Jesus, amém. Eu já vi gente falar isso. Oh, Senhor, tem misericórdia, a oração da vingança. O sangue de Jesus tem poder, meu Pai, misericórdia. Queridas, entenda que ao perdoar, você vai amadurecer. Porque você vai aprender na prática lições que nenhuma universidade poderia te ensinar. Viu, querida? Eu não sei quem já falou assim, olha, sofri, mas aprendi. Quem já falou assim? Eu já falei umas 10, sofri, meu Deus, quase morri. Mas aprendi. Então, quando somos feridas, essa dor, esse ressentimento, quando posto em ação de acordo com a nossa fé, que é a lição da semana passada, viu? Vai te levar a crescer em Deus, a ser uma mulher mais nobre, uma mulher mais livre. Quando vier outra ofensa da mesma categoria, você já está escolada. Ah, isso aí eu já sei o que o diabo está querendo fazer. Comigo não, isso aí eu já venci. Porque aquilo que você vence não te dominará mais. Uma vez que Deus te deu uma vitória, uma vez que você conquistou uma terra, você não volta mais para trás. Viu? Vale a pena. A gente chora mesmo, sofre, não é fácil não, se descabela. Mas o resultado vale a pena. Glória a Deus. Vamos em frente, gente. Precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão, né? E que o ofendido não vai lucrar nada por ter feito com você o que fez. Talvez muitas vezes o ofensor, ele é um escravo nas mãos de Satanás. Ele precisa ser liberto e conhecer a Cristo, não é? Mas você, ao perdoar, você vai crescer. O único que lucra com a raiva, o ódio, o ressentimento é o diabo. É ele. Porque ele se alimenta de divisão, de confusão, de tudo que não presta. Tá? Queridas, eu preciso que você entenda também uma terceira lição. O perdão deve ser um sacrifício diário. Tá bom? O perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão, mas também é uma atitude de fé. Só perdoa quem crê na palavra de Deus. Só perdoa quem crê. Como o ofensor não merece o nosso perdão, não merece o meu perdão, o seu perdão, as minhas emoções não veem motivo para perdoar. Então, nas minhas emoções, elas se viram, elas se rebelam. Ah, não, isso eu não vou perdoar. Isso eu não vou perdoar. O perdão é uma decisão racional, baseado na fé. Então, eu quero que você entenda que o perdão não fluirá espontaneamente. Você vai ter que gerá-lo no coração através da oração. Você vai chegar, Senhor, eu preciso perdoar. Senhor, eu não tenho força. Eu não tenho, o Senhor me ajuda, Espírito Santo, me socorre. E esse perdão que vem de Deus vai enchendo o seu coração. Você faz isso, gera no coração, por obediência a Jesus Cristo. Você coloca a sua fé em ação, porque para perdoar precisa fé. E você precisa entender que Deus não é injusto, tá? Ele jamais vai nos pedir para nós darmos algo que Ele mesmo não tenha nos dado. Ele não vai pedir para você amar sem declarar que Ele te ama. Do amor que você dá é o amor que você recebe. O perdão que você dá é o perdão que você recebe. Viu, querida?
Então, isso é maravilhoso. Se Deus nos pede para perdoar, Ele nos dará a sua graça para isso. Muitas vezes, o perdão precisará ser renovado, tá? O que é isso? Lembra que eu falei a semana passada que eu precisei aprender a perdoar em bife? Até eu falei, que palavra mais sem jeito, né? Como é que alguém perdoa em bife? Agora eu arrumei direitinho. O perdão deve ser um sacrifício diário. Ficou melhor, né? Porque perdoar em bife. Ficou bonito, não ficou? Olha lá, ó, a frase. Aí, agora ajeitei. A frase bagunçada. Depois de declarar alguém perdoado, o diabo não quer perder o domínio sobre você. Ele não quer perder o domínio, ele quer continuar te oprimindo. E ele vai tentar fazer com que essa ferida volte, te mandando pensamento de ressentimento, tá? Quando isso acontecer, quando voltar a dor novamente, você levanta suas mãos e fala: Satanás, eu já perdoei e fiz isso em nome de Jesus. Vai embora. Volta a dor, volta o medo, volta a insegurança, tá? O medo de sofrer de novo, o medo de amar de novo, o medo de se entregar novamente. Quando o medo vier, você vai dizer em nome de eu já perdoei. Eu já perdoei meu abusador. Eu já perdoei quem me ofendeu. Porque existem ofensas, irmãs, que elas são superficiais, mas existem ofensas tão profundas, que só o poder da cruz para quebrar. Mas o poder da cruz é suficiente. Nenhuma mágoa é poderosa o suficiente para te escravizar a uma vida menor, a uma vida de sofrimento, a uma vida de doença, a uma vida de pânico, a uma vida, às vezes, uma vida de cinismo. Quando a gente vai estudar os depoimentos, por exemplo, de pessoas que estão envolvidas com drogas ou com prostituição, sempre tem um trauma profundo lá na infância. São pessoas que não conseguiram perdoar e foram enredadas pelo mundo da maldade. Um dia eu vi o depoimento de uma prostituta, ela ainda era prostituta. Minha vontade era ir lá abraçar, dá vontade de cobrir aquele corpo todo exposto, todo desnudo, não sabia o que fazer, porque o trauma era tão grande, a dor é tão grande. A pessoa se disfarça, querendo mostrar que é poderosa coisa nenhuma. Está com o coração partido, sangrando, necessitando desesperadamente da graça do Senhor. Esse mundo precisa do amor de Deus. Esse mundo precisa da graça de Deus. A nossa casa precisa do amor de Deus, precisa da graça de Deus. Quem vai levar esse amor lá? Quem vai levar essa graça? Quem vai levar essa luz? Somos nós. Porque se nós não decidirmos, irmãs, lutar contra o mundo das trevas, ele vai alcançar a nossa vida e alcançar os nossos queridos. Tudo bem? Olha, então muitas vezes você vai ter que falar várias vezes ao dia, eu já perdoei, tá bom? Então o embife, você esquece, guarda isso, que o perdão é um sacrifício diário. Nunca mais vai esquecer, né? Ô, Jesus, já marquei a mente de vocês. Depois de fazer isso, de ensinar isso para vocês, eu quero deixar alguns conselhos práticos e nós vamos orar. Nós vamos orar, tá bom? Primeiro, perdoar não é esquecer. O que você sofreu faz parte da sua história. Mas lembrar não precisa ser uma dor, tá bom? Tudo certo, Léo? Tudo certo? Perdoar também não significa que você precisa conviver com a pessoa. Ah, mas ela é da minha família. Peça ao Senhor sabedoria para você conviver talvez um tempo menor. Se você ia e ficava o dia inteiro na casa da pessoa, vai lá, passa, deixa um bolo, dá um beijo, fica 15 minutos e vai embora. Tá bom? Então você não precisa ficar convivendo com quem te esmaga, com quem te fere. Tá bom? Não existe ninguém que não mereça perdão. Porque o perdão, ele vem de Deus. O perdão não é seu. O perdão que você dá é o perdão que vem de Deus. E ele no Calvário derramou o seu sangue para
todos aqueles caídos, miseráveis, escravos do diabo. E ele veio para libertar os cativos. Viu, queridas? E talvez o Senhor permitiu você passar por tudo isso, para você ser um instrumento de perdão e do amor dele. Amém? Mais um conselho. A mesma situação pode ser que terá que ser perdoada várias vezes. Por isso que ter um coração perdoador vai facilitar muito a sua vida. E entenda que você não precisa lidar com o perdão sozinha. Viu? Eu queria que você se colocasse em pé. Por que que você não precisa lutar sozinha? Eu queria que as mentoras viessem à frente e os grupos se juntassem com as mentoras. Vocês, Meneghel, por favor, pega o óleo de unção aqui. É para isso que o Senhor te deu líderes, te deu mentoras, te deu pastores. Se você está sofrendo de uma forma profunda nessa área, peça ajuda. Peça ajuda, porque a carga que é dividida, ela é mais leve. Viu? Peça oração, peça intercessão. E eu gostaria que cada grupo, rapidamente, a gente é rápido. Nós mulheres IBC somos rapidinhas. Se juntam. Mentoras, afasta aqui todas, ó. Espalha bastante para espalhar o pessoal. Cada uma com a sua dupla de mentoras. Por que que nós vamos ungir? A unção é algo sério e é algo espiritual. Você vê o óleo de unção, mas você não vê a ação dele. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Pode já começar a ungir, nós vamos fazer isso em nome de Jesus. A unção, ela quebra o jugo. E em nome de Jesus, tudo aquilo que tem amarrado a sua mente, tudo aquilo que veio para te destruir, para te marcar, para marcar a sua história, isso vai perder o poder nessa tarde. Não vai ter mais poder de controlar a sua mente e suas emoções. Em nome de Jesus, que essa unção que agora é marcada na sua mente, na sua cabeça, envolva todo o seu corpo. Toque também os seus órgãos internos e venha te trazendo cura física, cura emocional, cura espiritual, libertação. Viu? O Espírito Santo é aquele que unge. A mentora, ela toca agora na sua cabeça, mas quem está te envolvendo é o Espírito Santo de Deus. E você vai orando agora, já pode começar a orar. Todo mundo que já foi ungido pode começar a orar. Pode ficar aqui na frente, não tem problema. Pode ficar aqui na frente. Quanto menos você se movimentar, menos você sai desse ambiente de intercessão. Você já vai começar a orar e vai entregando o seu coração. Se o seu coração já perdoou, você está em liberdade, vai pedindo para que o Espírito Santo blinde, para que o Espírito Santo guarde a sua casa, para que Satanás não encontre lugar de agressão sobre a vida do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, das pessoas que você ama. Pai de amor, nesse momento, dirigido pelo Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo e apresentamos a Ti o nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor quer que nós perdoemos no íntimo. Então vai visitando o coração de cada um agora no mais profundo. No mais, Senhor, oculto, no mais escondido, vai passando a tua unção, Espírito Santo. Vai passando o bálsamo de Gileade. Vai passando, Senhor, vai tirando a dor. Oh Deus, que essas marcas se tornem, Pai, num testemunho para a glória do teu nome. Senhor, mas essa dor não pode mais ficar produzindo doença no corpo das suas filhas, produzindo depressão, produzindo angústia. Senhor, em nome de Jesus, põe fim a esse processo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a essa dor, Senhor, que tem sido perpetuada. Eu peço ao Senhor que o Senhor visite essa mulher que é irritada, estressada, nervosa, reativa. O sangue de Jesus tem poder. Toda síndrome do pânico vai embora. Toda perturbação que traz medo, traz insegurança, nós resistimos nesse momento de oração. E nós declaramos a bênção sobre a vida das tuas filhas, Pai. Senhor, esse projeto Conecte, Pai, nasceu no teu coração, para atrair mulheres para o rio de cura que vem de Deus. Você pode levantar suas mãos e você vai dizer assim: Senhor Jesus,
em obediência à tua palavra. Eu entrego a ti neste momento o meu coração. O Senhor sabe, conhece a dor que eu tenho carregado. O Senhor conhece o tamanho da ofensa. Eu não consigo lidar com isso, mas o Senhor consegue, porque o Senhor levou na cruz os meus pecados, as minhas dores, as minhas culpas, a minha vergonha, mas o Senhor levou também, Senhor, oh Pai, o meu coração, porque eu entreguei ele a Ti, e eu peço ao Senhor, que o Senhor venha me renovar nessa tarde, que o Senhor venha me libertar. Eu tomo posse da cura que vem do Teu nome. Me liberta, Senhor. Guarda o meu coração, guarda a minha mente em Ti. Me ajuda, Senhor, a ser uma mulher conforme o Teu coração, Senhor. Me transforma, me muda, me ajuda a ser amorosa, mansa, tranquila, conforme a instrução da Tua palavra. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida, porque eu preciso de Ti. Eu oro neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você pode falar amém? Glória a Deus. Todas foram ungidas. Márcia, vem aqui, querida, por favor. Todas foram ungidas. Calma, delicada e amorosamente pode voltar para o seu lugar. Porque quando a gente perdoa, a gente não anda mais, a gente flutua. É ou não é? A leveza do Espírito Santo vem sobre nós. Que Deus te abençoe, minha querida.